Olá, meus caros alunos, voltamos com a quarta parte da aula Antidepressivos e Estabilizadores do Humor. Nessa aula veremos os inibidores da recaptação de monoaminas, os diversos inibidores da recaptação de diversos sistemas monoaminérgicos. Então vamos dar uma olhadinha inicialmente nessa tabela para verificarmos a seletividade dos antidepressivos sobre os sistemas de recaptação de monoamina. No início da tabela, nós verificamos os fármacos que são seletivos para a recaptação apenas de noradrenalina. Então, nós temos os três sistemas de recaptação: noradrenalina, serotonina e também dopamina. Quanto menor o número, mais seletivo ele é para bloquear a recaptação daquele neurotransmissor. Ou seja, a concentração menor consegue bloquear aquele sistema de recaptação. Isso significa que esses fármacos possuem uma seletividade muito maior para inibir a recaptação de noradrenalina, comparado, por exemplo, à serotonina, comparado à dopamina. Isso não significa que eles não conseguem inibir a recaptação nem de serotonina, nem de dopamina. Isso significa que as concentrações necessárias para inibir a recaptação dos outros neurotransmissores necessitam ser muito maiores. Desses fármacos seletivos para a recaptação de noradrenalina, o mais potente de todos é a desipramina. Observando agora os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós podemos observar, nós podemos visualizar que o mais potente de todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina é a paroxetina. E os inibidores seletivos da recaptação de dopamina, temos apenas a bupropiona, que apresenta uma seletividade muito maior para a recaptação de dopamina, comparado à serotonina, comparado também à noradrenalina. Então veremos agora os diversos antidepressivos que vão inibir seletivamente cada um desses sistemas. Vamos começar pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São utilizados nos processos depressivos, transtorno obsessivo compulsivo, no TOC, ansiedade, distúrbios alimentares, fobias sociais, síndrome do pânico e ejaculação precoce. Esses antidepressivos apresentam uma vantagem em relação aos antidepressivos tricíclicos. Eles apresentam uma dose tóxica muito mais alta, ou seja, eles são muito mais seguros. Também apresentam menos efeitos colaterais e a sua seletividade é maior, já que eles vão inibir a recaptação apenas de serotonina. Lembrando, na parte passada dessa aula, nós vimos os antidepressivos tricíclicos, lembrando que os antidepressivos tricíclicos também inibem a recaptação de serotonina. Só a maioria deles são não seletivos e inibem a recaptação de serotonina juntamente com a recaptação de noradrenalina. Então, esses são mais seletivos. Os efeitos desses antidepressivos eles só começam a ser relevantes a partir de 2 a 4 semanas. Isso em virtude de alterações tanto no número como na sensibilidade dos transportadores de serotonina. Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina não apresentam uma estrutura padrão, não apresentam semelhanças estruturais. As semelhanças são apenas no mecanismo de ação. Os principais representantes são a fluoxetina, a fluvoxamina, a paroxetina, citalopram e também a sertralina. O mecanismo de ação, como nós já vimos, eles inibem apenas a recaptação de serotonina. Consequentemente, a serotonina vai se armazenar ou vai se acumular na fenda sináptica por mais tempo. Então, eles não interferem com a recaptação, por exemplo, de noradrenalina. Por isso, nós podemos observar uma menor quantidade de efeitos adversos. Isso não significa que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina não possuem efeitos adversos.
Possuem sim. Então, eles apresentam uma falta de seletividade com outros sistemas, mas com o sistema noradrenérgico praticamente inexiste. Então, quando os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina inibem o processo de recaptação, a serotonina vai aumentar os seus níveis na fenda sináptica e vai aumentar principalmente nas regiões que apresentam neurônios serotoninérgicos. Então, só relembrando, os neurônios serotoninérgicos eles se iniciam aqui no núcleo da RAF. O núcleo da RAF é onde se inicia a via serotoninérgica. A partir do núcleo da RAF, os neurônios serotoninérgicos levam a serotonina para diversas partes do corpo, inclusive aqui o córtex cerebral. Acredita-se que os efeitos antidepressivos desses fármacos se dá pelo fato da concentração de serotonina aumentar no córtex cerebral e, portanto, agir em receptores do tipo 5-HT1. Então, a seletividade desses fármacos está no aumento da serotonina na região cortical e a atuação da serotonina em receptores do tipo 5-HT1A. Entretanto, nós podemos observar que os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina também apresentam efeitos adversos. E os efeitos adversos consistem no aumento da serotonina em outras regiões que não o córtex cerebral. Consiste no aumento da serotonina em regiões que não possuem ou possuem uma densidade de receptores 5-HT1A menor. Então, nós podemos observar, por exemplo, que um dos seus efeitos adversos é o aumento da ansiedade. E acredita-se que o aumento da ansiedade esteja relacionado com o aumento da serotonina no hipocampo e também na área límbica, que são áreas ricas em receptores 5-HT2. Então, a ação da serotonina em receptores 5-HT2 no hipocampo e na área límbica aumenta a ansiedade, uma das reações adversas dos antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O aumento da serotonina também na região, no centro do sono, vai ativar receptores 5-HT2, proporcionando a esses fármacos um despertar noturno e uma sonolência diurna. Então, as pessoas que fazem uso desses antidepressivos, elas normalmente têm dificuldade para dormir à noite, mas têm muita sonolência durante o dia. Isso provavelmente ocorre em virtude do aumento da serotonina no centro do sono e, portanto, a sua ação em receptores do tipo 5-HT2. Também outra reação adversa encontrada nessa classe de antidepressivos é uma agitação e ação motora. E acredita-se que essa reação adversa ocorra pelo aumento da serotonina nos gânglios da base e a sua ação em receptores do tipo 5-HT2. Então, o aumento da serotonina nos gânglios da base ativarão os receptores 5-HT2, proporcionando uma maior agitação e também ação motora. Também encontramos como reação adversa disfunção sexual, retardo do orgasmo e retardo da ejaculação. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina vão aumentar a serotonina também na medula espinhal. E na medula espinhal nós temos uma densidade muito grande de receptores do tipo 5-HT2. Então, os receptores 5-HT2, ao serem estimulados na medula espinhal, irão produzir os efeitos de disfunção sexual, ou seja, retardo do orgasmo e também retardo da ejaculação. Também observamos perda de apetite, náuseas e vômitos proporcionado pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Isso ocorre pelo aumento desse neurotransmissor no centro do vômito, fazendo com que os receptores 5-HT3 sejam ativados. E 5-HT3 ativados pela serotonina irá proporcionar uma perda de apetite e também alterações do trato gastrointestinal, como náuseas e vômitos. Então, os antidepressivos seletivos da recaptação de serotonina são todos iguais? Obviamente que não. Eles têm em comum o mecanismo de inibição da recaptação da serotonina. Mas eles possuem também mecanismos particulares de cada um dos antidepressivos, como, por exemplo, a paroxetina, além de inibir a recaptação de serotonina,
A paroxetina também apresenta uma ação anticolinérgicas em receptores M1, inibe a ação da acetilcolina e também inibe a recaptação da noradrenalina, aumentando a noradrenalina na fenda sináptica. Isso gera nesse antidepressivo um efeito sedativo. A fluoxetina também estimula a liberação de noradrenalina e dopamina por ação em receptores do tipo 5-HT2C. Então, ela aumenta a serotonina. A serotonina age em receptores 5-HT2C. Isso proporciona uma maior liberação de noradrenalina e também de dopamina. Já a sertralina, ela age inibindo a recaptação também de dopamina. O aumento da dopamina vai proporcionar maior energia, maior motivação e maior concentração. A paroxetina também age no metabolismo. Ela inibe a óxido-nitrosintase, inibe também citocromo 2D6. E essas inibições resultam em efeitos de disfunções sexuais, efeitos no orgasmo e efeitos também na ejaculação. Então, nós podemos observar que os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, apesar de terem um mecanismo comum, vão inibir a recaptação da serotonina, eles também possuem mecanismos particulares relacionados à inibição ou da recaptação de outros neurotransmissores ou o bloqueio de outros neurotransmissores. Comparando os antidepressivos tricíclicos com os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, nós podemos observar que a quantidade de efeitos adversos são muito menores. Eles são muito mais seletivos. Por exemplo, ganho ponderal, onde nós observamos que praticamente todos os antidepressivos tricíclicos proporcionavam ganho ponderal. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, praticamente nenhum, com exceção da fluoxetina, que apresenta um pequeno ganho ponderal, praticamente nenhum apresenta aumento de peso. O mesmo acontece com convulsões, praticamente nenhum antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina apresenta convulsões. Também a fluoxetina é o que apresenta a maior capacidade convulsiva dentre todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Sedação, eles apresentam uma pequena sedação, mas com efeitos muito menores, muito menos pronunciados, comparados aos antidepressivos tricíclicos. Os efeitos anticolinérgicos estão relacionados principalmente à paroxetina. Muito embora a paroxetina consiga inibir receptores colinérgicos do tipo M1, esses efeitos são muito menores do que aqueles proporcionados pelos antidepressivos tricíclicos. A hipotensão também é um efeito encontrado nos antidepressivos tricíclicos que não se apresenta em nenhum dos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. Observando agora os efeitos cardíacos, apenas a fluoxetina e a venlafaxina apresentam algum efeito cardíaco, efeitos esses que são muito mais pronunciados com os antidepressivos tricíclicos. Entretanto, os principais efeitos adversos relacionados aos antidepressivos seletivos da recaptação de serotonina são os efeitos no trato gastrointestinal, vômito, náusea, constipação e os efeitos sexuais, os efeitos relacionados a retardo do orgasmo e retardo também na ejaculação. Então, são os principais efeitos. Praticamente todos os fármacos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina apresentam os efeitos no trato gastrointestinal e também efeitos sexuais, e são efeitos bastante pronunciados. Bem, agora veremos os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina. Mas os antidepressivos tricíclicos já faziam isso, inibiam serotonina e norepinefrina. Só que nós veremos que esses inibidores, além de inibir os mesmos sistemas de recaptação dos antidepressivos tricíclicos, eles apresentam menos efeitos adversos do que os antidepressivos tricíclicos. Então, os IRSN são usados em pacientes que não respondem aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
Também são usados quando existem afecções médicas ou transtornos psiquiátricos comórbidos. Os principais representantes são a venlafaxina e a duloxetina. E em baixas doses inibem a recaptação de serotonina e em doses elevadas inibem a recaptação também de norepinefrina. Então, eles são mais seletivos para a serotonina, por isso que eles em baixas doses conseguem inibir a recaptação de serotonina. Para inibir a recaptação de noradrenalina, há necessidade de aumentar um pouco a dose. Ele inibirá os dois sistemas de recaptação. Mas aí a pergunta, 2 mecanismos antidepressivos são melhores do que um? Então, a gente viu que os antidepressivos tricíclicos apresentam múltiplos mecanismos, ou seja, inibem a serotonina, a recaptação da serotonina e também da noradrenalina, mas isso resulta em muitos efeitos colaterais, em muitas reações adversas. É exatamente a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina associada aos efeitos em outros sistemas que são responsáveis pelos efeitos adversos dos antidepressivos tricíclicos. Eles são considerados drogas sujas, porque apresentam, além dos seus efeitos terapêuticos, muitos outros efeitos adversos. Já os inibidores seletivos da recaptação de serotonina apresentam mecanismos bastante seletivos, ou seja, nós temos diminuição dos efeitos adversos. Mas também temos perda de eficácia, porque a depressão, quando o resultado da diminuição de um neurotransmissor que não é a serotonina, ela é refratária. E aí surgem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então, eles apresentam também muitos efeitos, apresentam também muitos mecanismos terapêuticos. Mas, nesse caso, a eficácia vai ser melhorada sem que haja aumento dos efeitos colaterais. Isso acontece porque os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, apesar de agirem com o mesmo mecanismo dos antidepressivos tricíclicos, eles não apresentam ações em outros sistemas como apresentavam os antidepressivos tricíclicos. São utilizados principalmente para pacientes refratários, pacientes que não respondem aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina é usado principalmente para dor neuropática, possuem uma eficácia e uma tolerabilidade melhor do que os antidepressivos seletivos da recaptação de serotonina e por apresentarem uma afinidade menor por receptores H1 muscarínicos e alfa-adrenérgicos, possuem efeitos adversos menores do que os antidepressivos tricíclicos. Entretanto, os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina apresentam sim reações adversas, só que são reações adversas por ações em outros sistemas, principalmente no sistema adrenérgico, principalmente no sistema noradrenérgico. Isso acontece porque os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina vão aumentar os níveis de noradrenalina na fenda sináptica. Isso vai proporcionar uma ação em receptores noradrenérgicos na amígdala e também no córtex límbico. A noradrenalina central agindo em receptores noradrenérgicos na amígdala e no córtex límbico é responsável pelo aumento da agitação. Então, os pacientes que fazem uso desses antidepressivos experimentam um aumento da sua agitação. Também outro efeito se dá pela ação da noradrenalina nos centros cardiovasculares localizados no tronco cerebral. Isso proporciona um aumento da pressão arterial. A noradrenalina também vai aumentar no coração e a sua ação em receptores beta-1 vai proporcionar um aumento da frequência cardíaca e também um aumento da força de contração, ou seja, proporcionando uma taquicardia. Também os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina vão produzir uma diminuição do tônus parasimpático. Isso resulta principalmente pela ação exacerbada do sistema nervoso simpático e, consequentemente, a redução do sistema nervoso parasimpático. As consequências disso é boca seca, constipação e retenção urinária.
Além disso, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina também vão aumentar os níveis de noradrenalina no cerebelo e no sistema nervoso simpático, aumentando a ativação em receptores beta-1 e beta-2. Isso vai ter como consequência, isso vai proporcionar uma ativação motora e também um tremor. Então, pessoas que fazem uso dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina experimentam uma exacerbação do sistema simpático, principalmente relacionada à agitação, alteração na pressão arterial, taquicardia, boca seca, constipação, retenção urinária e ativação motora e tremor. Agora veremos os antidepressivos do tipo inibidores atípicos. Os inibidores atípicos são inibidores discretos da recaptação de dopamina e noradrenalina. Um dos principais representantes é a bupropiona. São usados principalmente na depressão associada à ansiedade, já que a ansiedade é uma das ações da serotonina. Formulação de liberação lenta é usada também para tratar a dependência nicotínica. Os antidepressivos inibidores atípicos possuem menores efeitos adversos sexuais e também induz menor mudança para a mania. Aqui nós temos alguns representantes: a mianserina, a bupropiona, a trazodona, nefazodona e a mirtazapina, que dentre esses é o que apresenta ação mais rápida. Então, observando essa imagem, nós podemos ver os efeitos indesejáveis e os efeitos desejáveis. Comparando essa imagem com os antidepressivos tricíclicos, onde os efeitos indesejáveis eram muito maior do que os efeitos desejáveis, os inibidores atípicos apresentam um perfil completamente diferente. Os inibidores atípicos apresentam como os efeitos indesejáveis, principalmente aqueles relacionados ao antagonismo histaminérgico em receptores do tipo H1. Isso proporciona a esses inibidores ganho de peso e também sonolência, característico da maioria dos antidepressivos. Só que como efeitos desejáveis, os inibidores atípicos proporcionam um antagonismo de receptores 5-HT1D. Então vejam bem, os inibidores atípicos não inibem a recaptação de serotonina, mas eles aumentam os níveis de serotonina por antagonizar os receptores 5-HT1D, que são autorreceptores inibitórios, receptores que impedem a liberação da serotonina. Como esses antidepressivos se ligam nesse receptor, impedindo que ele seja ativado, a consequência imediata é aumento da produção de serotonina. Então, esses inibidores aumentam dopamina, noradrenalina e também aumentam a serotonina. A noradrenalina também aumenta por antagonismo em receptores alfa-2. Esses antidepressivos se ligam em receptores alfa-2 e impedem que eles sejam ativados. Já que os receptores alfa-2 são receptores inibitórios, o bloqueio desses receptores produzirá um aumento das concentrações de norepinefrina na fenda sináptica. Além disso, além de proporcionar um aumento da serotonina, de aumentar a noradrenalina e também de aumentar a dopamina por inibição da sua recaptação, os inibidores atípicos também bloqueiam receptores serotoninérgicos do tipo H2. Lembram da imagem que eu mostrei do cérebro e a localização dos receptores H2 e suas ações, que são os principais efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina? Bem, os inibidores eles bloqueiam os receptores 5-HT2 responsáveis pelos principais efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou seja, eles diminuem a ansiedade, eles diminuem a agitação, diminuem os distúrbios do sono e também diminuem os distúrbios ou as disfunções sexuais. Além disso, os inibidores atípicos também antagonizam os receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT3, lá no centro do vômito, diminuindo assim as náuseas e os distúrbios gastrointestinais. Então, os inibidores atípicos resolvem o problema de
uma grande gama de efeitos adversos encontrados em outros antidepressivos. Tem como efeitos adversos, principalmente, né, o antagonismo de receptores histaminérgicos H1, consequentemente o ganho de peso e sonolência, mas proporciona um aumento dos principais de todas as aminas relacionadas com a depressão, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e reduzem os efeitos adversos da serotonina em 5-HT2 e também 5-HT3. Aqui nós podemos observar nessa tabela a seletividade dos antidepressivos em outros sistemas neuronais, no sistema colinérgico, no sistema histaminérgico e no sistema alfa-adrenérgico. Então, nós podemos observar qual é a capacidade que cada um dos antidepressivos tem de bloquear receptores muscarínicos, ou seja, de promoverem ações anticolinérgicas, de bloquear receptores histaminérgicos H1 e de bloquear receptores alfa-1 adrenérgicos. Dentre os antidepressivos com maior capacidade anticolinérgica, nós temos a amitriptilina. A amitriptilina é o antidepressivo que apresenta atividade anticolinérgica de maior potência. Já quando olhamos a capacidade de bloquear receptores H1, nós observamos que o fármaco que apresenta maior potência em bloquear receptores do tipo H1 é a mirtazapina. A mirtazapina apresenta a maior potência em bloquear receptores histaminérgicos do tipo H1. E quando observamos a capacidade de bloquear receptores alfa-1 adrenérgicos, o principal, o mais potente antidepressivo é a trimipramina. Trimipramina apresenta maior capacidade de bloqueio de receptores alfa-1 adrenérgicos. Só que a venlafaxina apresenta as menores capacidades de bloquear os receptores muscarínicos, histaminérgicos H1 e alfa-1 adrenérgicos, ou seja, é o fármaco que apresenta as menores capacidades de produzir efeitos adversos. Alguns critérios são importantes na hora da escolha do antidepressivo. Vamos discutir alguns deles. Primeiro, resposta ou tolerância aos antidepressivos em uso anterior. Então, precisamos levar em consideração isso na hora de escolher qual antidepressivo a ser utilizado pelo paciente. A gravidade dos sintomas. Então, pacientes que apresentam sintomas muito graves, eles precisam, na maior parte das vezes, de antidepressivos mais potentes. Também problemas de doenças ou problemas físicos, que podem ser agravados ou não por alguns antidepressivos. Como, por exemplo, cardiopatias. Nas cardiopatias, nós excluímos os antidepressivos tricíclicos, que apresentam efeito sobre o coração. Nas disfunções sexuais, nós excluímos os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. E isso favorece o uso de trazodona, nefazodona, mirtazapina e bupropiona. Pacientes que têm epilepsia são excluídos os antidepressivos maprotilina, clomipramina e bupropiona. E os pacientes obesos não devem usar os antidepressivos tricíclicos nem a mirtazapina, já que são os que apresentam maior ganho de peso ponderal. Também devemos levar em consideração a idade na escolha do antidepressivo. Pacientes idosos, por exemplo, devem evitar os antidepressivos que têm efeitos anticolinérgicos, já que o sistema colinérgico está muito associado com a doença de Parkinson. Também os pacientes devem observar se o antidepressivo tem atividade interferente sobre as enzimas do citocromo P450, pois os idosos já têm naturalmente uma redução da atividade dessas enzimas. A sertralina, o citalopram, a reboxetina e a nortriptilina são as drogas de escolha para os pacientes idosos. Enquanto que, para os pacientes infantis, a sertralina e a fluoxetina são as drogas mais seguras. Quinto critério, sintomas associados ao quadro depressivo. Pacientes que, além da depressão, também têm insônia e ansiedade, é preferível utilizar a amitriptilina e a mirtazapina. Também devemos considerar se a paciente está grávida ou se está em aleitamento materno. Alguns
desses antidepressivos, eles atravessam a barreira placentária, assim também aparecem em grandes concentrações no leite. Oitavo critério, comorbidades psiquiátricas, se o paciente tem também transtorno do pânico, além da depressão. E aí os antidepressivos de escolha são a clomipramina, imipramina, paroxetina e sertralina. Se possuem transtorno obsessivo compulsivo, os inibidores da recaptação de serotonina são os antidepressivos de escolha. E se o paciente também possui transtorno de ansiedade generalizada, a venlafaxina, paroxetina, sertralina e a imipramina são os fármacos certos para esses pacientes. Também devemos considerar o uso de outras drogas, as interações medicamentosas, se o antidepressivo possui ou não interação com outros fármacos, e obviamente devemos considerar o preço. Os preços de alguns antidepressivos são bem mais altos do que outros, isso também é um critério para a escolha do antidepressivo. Então chegamos ao fim da quarta parte da aula Antidepressivos e Estabilizadores do Humor. Na próxima parte, finalizaremos a aula com o tratamento do transtorno bipolar. Então até a quinta e última parte da aula Antidepressivos e Estabilizadores do Humor.